Boa noite com Jesus. Vamos cantar 106. Fim da lei da terra, quando já doeu além, nesta vida tão gloriosa me encontrar. Sei que lá meu Redentor, sorridente eu hei de ver, entre todos o primeiro a me saudar. Hei de ver meu Redentor, redimido, junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Ó que levo divinal, o seu rosto a contemplar, no crepúsculo do dia perenal. Como então meu coração, oh, não arda lhe louvar, pela sua graça e compaixão. Hei de ver meu Redentor, redimido, junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Pelas portas de Sião, com as vestes a brilhar, onde à noite o pranto não se encontrará. Entre canto angelical, a meus passos de guiar, perto cimo, perto hei de ver então. Hei de ver meu Redentor, redimido, junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. 272. Estou no... Encontrei. Oh, que fonte transbordante, mais profundas que o mar, é de Deus o amor que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta e me reconciliou, por seu sangue derramado para Deus me consagrou. Como a pomba perseguida e cansado estava eu, mas Jesus
Jesus jamais rejeita quem buscar o abrigo seu. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado para Deus me consagrou. Graça abundantemente só graças era mundo. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado para Deus me consagrou. Quando alvorecer meus dias com eu exaltarei pra sempre, pois salvou um perdido. Por seu sangue derramado para Deus me consagrou. Amém. Graças a Deus. Deus continua abençoando, irmão João. Graças a Deus. Nós vamos nos colocar de pé. Agradecer a Deus por mais uma vez que aqui estamos. Graças a Deus. Bondoso Deus, nosso Pai Celestial. Nós te agradecemos, ó Deus, por mais esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui juntos para te agradecer, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem trazido sobre nós, sobre a cada um de nós, ó Deus, nossa família. Nós somos, ó Deus, cada um de nós podemos dizer que nós desfrutamos, Senhor, das tuas bênçãos, da tua misericórdia. Que o Senhor seja conosco, ó Deus, continue nos abençoando, guiando, Senhor, os passos de cada um de nós. Ó Deus, abençoe a cada um dos irmãos, pastor com sua família. Que a tua misericórdia, Senhor, continua sobre nós, ajudando a cada um de nós a vencer, Senhor, todas as lutas que estamos travando a cada dia. Que o Senhor seja conosco, ó Deus. Que o enfermo possa ser curado nesta noite e que nós possamos ver continuamente o agir de Deus em favor de cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Mansara, então somente crê e a gente passa para o pastor.
Boa noite com Jesus. Vamos continuar louvando, vamos cantar o número 7. Senhor, eu preciso de Ti. Você precisa dele? Nós estamos aqui por causa dele. E se você tem um hino aí, está com o coração ardendo, com vontade de louvar a Jesus, cantar para Ele ouvir, vamos cantar, vamos abrir nosso coração. O louvor, o cantar da coragem. E a gente faz um passeio na letra do hino, na melodia do hino, e com isso nós estamos adorando a Deus. Eu creio, Senhor, na divina promessa, número 7. Vitórias já tive nas lutas aqui. Contudo, é muito certo que a gente tropeça. Por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitórias já tive nas lutas aqui, contudo é muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. A luz que ilumina no escuro caminho, fulgura de cima do sol Criador. Contudo, não posso segui-lo sozinho, por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-Te, jamais desta bênção na vida eu descri. Contudo é possível que dela me afaste, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Esforços na terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza, o que for, não valem a bênção do reino divino, por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Aleluia, hino de adoração a Deus. Nós precisamos dele todos os momentos. Quem está com o coração ardendo, desejando louvar, aleluia, apresentai ao Senhor com canto. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas, enquanto vocês preparam aí, vamos
firmeza, seja firme. 14, número 14. Em nada graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Se lhes não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada transe a suportar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. E o juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Aleluia. A sua fé, o seu amor e a sua fé estão firmados no Senhor. Nada pode te abalar. Aleluia. Se vê que pessoas se abalam com tanta pouca coisa, se deixa ser levado. Eu estava falando ontem que a vida de um cristão é como um barco à vela. Temos que seguir a direção do Espírito Santo. Do jeito que o Espírito Santo nos guiar é a maneira que vamos seguir. Quem tem um hino? Irmãos, hino de improviso, hinário bem conhecido. Então eu não tenho preocupação de dizer para ensaiar hino, porque nossos hinos são muito bem conhecidos. E nós temos 300 e lá e vai, muitos hinos, né? Aqui o microfone, vê se o irmão ali liga esse microfone. Vamos, a pregação de hoje é só 15 minutos, irmão. Nós vamos cantar, apresentar o Senhor com cântico.
Aleluia. Fonte tu de toda bênção, vem o canto me inspirar, dons de Deus que nunca cessam, quero em alto tom louvar. Teu servo e ao povo santo, pra louvarmos-te, bom Deus. Cá meu Ebenezer ergo, pois Jesus me socorreu. Por tua graça espero transportar-me para os céus. Eu perdido procurou-me longe do meu Deus, sem maculado e vil lavou-me por seu sangue o bom Jesus, devedora tua graça, cada dia e hora sou teu desvelo, sempre faça com que eu ame a ti, Senhor. Eis minha alma vacilante, toma, prende-a com amor, para que ela a todo instante glorifique a ti, Senhor. Aleluia, graças a Deus. Aleluia. Vamos então ler a Bíblia. Vamos ler de Mateus, o apóstolo Mateus, capítulo 7. 7. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhes pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bons bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vos quereis que os homens vos
fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido de ovelhas, mas interiormente são lobo devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Nem pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas palavras, essas minhas palavras, e as pratica, semelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu as chuvas, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou de sua doutrina, portanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graças por tua palavra, e queremos, ó Deus, ser edificados na rocha, praticando aquilo que o Senhor tem nos ensinado. E o Senhor nos ajude a praticar a tua palavra e a ser um cristão asmo, que se porte e se comporte de acordo com a natureza do Espírito Santo. Nesta noite pedimos que o Senhor continue nos abençoando, ó Pai, cada um que participou do louvor nesta noite, pela oração feita. Ó Deus, assim todos nós cantemos ao Senhor nesta noite. Que o Senhor nos fortaleça em graça, nos encha da condição espiritual dada por Cristo a nós, para que cada dia vamos nos tornando um pouco mais forte diante, ó Deus, das lutas que ainda vão vir sobre o nosso caminho. A saúde para os teus filhos, Senhor, é o que te pedimos nesta noite, a unção e o poder do alto, para que cada um, Senhor, individualmente conheça a porção de Deus que tem no seu coração, na sua alma, para lhe conduzir, ó Deus, aonde quer que for, por todo o trajeto do caminho. No nome do Senhor Jesus Cristo é que te pedimos, ó Deus, a bênção para a continuação do nosso culto, no nome de Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos.
Aleluia, graças a Deus. A gente lê a Bíblia e toda vida que leio, sempre me maravilho da forma em que Jesus ensinava. Em pouco tempo ele fala muita coisa. Ele falou da porta estreita, da porta larga, falou da árvore e dos seus frutos, falou daquele que diz ser e não é, daquele que clama pelo seu nome, mas não vive. Jesus Cristo falou daquele que ouve sua palavra e pratica, é como uma casa edificada na rocha. Só que aquele que ouve e não pratica também é uma casa. Só que a primeira prova que vem, ele desmonta. Aí você ainda olha e fala: eu pensei que aquela casa suportava, eu pensei que ela tinha alicerce, eu pensei que ela estava bem edificada, eu pensei que ele era um cristão nascido de novo, mas a primeira prova que veio, ele desmontou. Está falando isso aqui de nós, de crente, de vida, de pessoa. Então, o tanto de embate, o tanto de coisas que já veio, mas nós estamos aqui de pé. Amém? Então significa que você ouviu as palavras de Jesus e as praticou. Se praticarmos, tem mais outra coisa que ele falou aqui, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós também. Isso nós nos igualamos às pessoas naquilo que nós queremos que as pessoas sejam para nós. Se você quer ser amado, ame. Se você quer ser reverenciado, reverencie-o. Se você quer ser respeitado, respeite-o. É mais ou menos isso aqui. Então, com isso, nós vamos longe, nós vamos até o arrebatamento. Se você quer ser curado ou lembrado em oração, ore por alguém. É sempre assim. Isso é que é a lei e os profetas. Para não ser desigual, Deus colocava a régua assim e passava na congregação. Aí eles disseram: ora, mas que doutrina bendita, que homem abençoado para ensinar. Ele ensina como tendo autoridade e não como ensina os escribas, os fariseus, os saduceus, que eles ensinavam assim meio inseguro naquilo que estava fazendo. Então nós estamos... É uma fonte rica, a palavra de Deus é tremenda. Então ele falou do pão, ele falou do peixe, ele falou do pedir. Agora é muita coisa, a gente poderia fazer uma palestra muito ampla em cima de cada ponto desse aqui. Ele falou no pedir. Ele disse que aquele que pede recebe. E aquele que busca, encontra, aquele que bate, abre-se. Porque ele diz: se vós sendo mal, se o vosso filho pedir um peixe, vocês não vão dar uma serpente. Se o vosso filho pedir um pão, vocês não vão dar uma pedra. Então, se o homem sendo mal sabe dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial que está no céu sabe muito melhor acerca de nós. Sabe do que nós temos necessidade. E nessa noite eu acredito que eu não vou pedir nada para Deus, mas Deus sabe o que eu preciso.
Eu nem sei como pedir a Deus, mas Ele me deu vida, Ele me livrou da morte várias vezes. Eu tive muito mais perto de morrer do que quando contraí o corona, muitas vezes. Pelo acidente de arma, pelo acidente de carro, por muitos outros momentos, mas Deus estava presente para não deixar acontecer aquilo ali. Isso é que é ser guardado por Deus para um propósito. Cada um de nós fomos guardados. E ainda estamos sendo guardados. E vamos ser guardados até o fim. Porque Jesus, orando em São Mateus 17, ele disse: Pai, eu os guardei em teu nome. Nada acontecia com os discípulos ali, porque estavam debaixo do manto de proteção de Deus, para que eles vivessem e cumprissem seu propósito. Eu os guardei em teu nome. Agora eu vou para ti, Pai, e eu peço para que o Senhor os guarde, não que eu os tire do mundo, mas livre-os do mal. Ele estava fazendo a oração sacerdotal pela igreja, pelos discípulos. E ainda orou por nós que íamos crer na palavra dele pregada pelos apóstolos. Eu creio que vocês já leram essa escritura. De São João, capítulo 17. Se eu encontrasse aqui, São João 17, eu ia recordar com vocês aqui. São João 17, é? Deixa eu ver se é isso mesmo. A oração de Jesus pelos seus discípulos. Eu manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes, eram teu, e tu mos destes, e guardaram a tua palavra. Ei, coisa boa! Agora, pois, tem conhecido que tudo quanto me destes provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me destes, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviastes. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teu. Amém. Tem muitos pregadores rogando pelo mundo, vocês já viram, né? Campanha, jejum pelo Brasil, jejum pela pátria. É a mesma coisa de colocar sal em carne podre, não vai adiantar nada, porque nós precisamos orar com entendimento. Olha aqui, olha Jesus nos ensinando como orar. Eu não estou aqui orando pelo mundo, disse Jesus. Não, eu não rogo, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teu. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, disse Jesus, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, aqueles que me destes, para que sejam um. Mais bênção para nós. Nós não temos necessidade de ser dois em pensamento, nós não temos necessidade de ser dois na forma de adorar, na maneira de servir a Deus. Nós precisamos ser um no louvor, na pregação da palavra, na adoração, no comportamento, na maneira de ser, de viver,
um. E se nós somos um, não vai haver espaço entre eu e você para entrar outra coisa, outro argumento, outra ideia, porque eu e você somos um. Assim como nós, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, e tenho guardado aqueles que tu me destes, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Você observa que até as vezes que Pedro foi pedido por Satanás pediu a Pedro para se ir andar com ele, Jesus não deixou. Ele era guardado por Jesus. Jesus disse para Pedro: Pedro, o inimigo pede você todo tempo para se ir andar contigo, mas eu intercedi por ti. Amém. Quantas vezes o inimigo não já pediu nós? Ou até invadiu nossas vidas em certos momentos, porque ele é invasor. Quando de repente você deparou com certos comportamentos vindo que você não tem conhecimento daquilo, você não é acostumado a ter, aí você para e vigia seu próprio espírito e fala: você não pode se comportar assim. Então nós somos atingidos, atropelados, mas Deus tem nos abençoado, porque Ele tem colocado o discernimento de espírito dentro de nós, para nós reconhecermos quando nós formos invadidos. Você fala assim, invadido, o inimigo é invasor, ele entra na forma do pensamento. Quando é fé, você está assim num lugar tranquilo, quando é fé, entra um pensamento, você fala: de onde foi que veio esse pensamento? Deus me livre disso. Todo mundo vive isso, irmão. Aquele índio estava certo quando disse para o profeta: dentro de mim há dois lobos que estão brigando, um pede para me fazer o bem e o outro pede para me fazer o mal. Oh, índio abençoado, revelado. Então o mestre perguntou para ele: quem vai vencer desses dois? Ele disse: aquele a quem o mestre da casa quer alimentar mais. Irmão, o mais difícil do ser um cristão que eu achei foi a peleja interna, que todos nós temos ela travada 24 horas por dia. A peleja interna é a pior que existe. O cigarro está muito longe, a bebida ficou para trás, não tem nenhum sentido para nós. Mas a luta no interior, ela só vai cessar quando nós formos transformados. Mas ela vai cessar, aleluia. Mas agora eu vou para ti, ó Pai, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Por isso que ele não intercedia pelo mundo, porque o mundo não é parte dele. Não peço que os tires do mundo, era isso que eu queria chegar. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim, mesmo para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um como nós, para que o mundo creia que tu me enviastes.
E eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um, como nós somos um. Amém. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e que me tens amado e que me tens amado a eles como me tem amado a mim. Amém. Agora veja que a oração continua, muito boa a oração. Pai, aqueles que me destes, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me destes, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Agora volta aqui lá para aquilo que Paulo fala aos Efésios. Tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu enviastes a mim. E eu fiz conhecer o teu nome e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado estejam neles e eu neles esteja. Amém. Que coisa gloriosa! Eu não rogo somente por estes, mas pelos que vão ouvir a minha palavra por meio deles. Nós estávamos na oração de Jesus Cristo desde lá no princípio. Somos fruto de sua oração. Amém. Graças a Deus. Eu quero seguir aqui na mensagem 1 em 1 milhão. O profeta fala de algo chocante, mas não tem nada chocante para aqueles que são nascidos de novo do Espírito de Deus. Mas o algo chocante é esse: muitos são chamados, poucos escolhidos. Aqui estreita é a porta, apertado é o caminho, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Eu não rogo pelo mundo, mas pelos que tu me destes. Então isso são os pontos chocantes, que não bate, não casa com a teologia dos pregadores de hoje. Mas é a pura verdade. Importa que seja chocante. Eu descobri que quando você fala a verdade, duas coisas acontecem com você e com aquele que te ouve. A primeira coisa que acontece quando você fala a verdade, são duas coisas que acontecem com você. Primeiro, ou você é amado pelo aquilo que você falou, ou você é odiado pelo aquilo que você falou, sendo ela a verdade. Porque tem gente que fala, eu não sei porquê, eu só falo a verdade, ninguém gosta de mim. Eu fui falar a verdade no emprego, me botaram para ir embora. Eu fui falar a verdade não sei aonde, botaram para correr. Mas é assim que acontece com quem fala a verdade. No mundo tereis aflição, foi o que Jesus disse, para o povo que é verdadeiro. Sereis perseguido de cidade em cidade. Por quê? Por causa do meu nome, por causa de mim. Mas isso não importa. Então a primeira coisa, ou você é amado pelo aquilo que fala, porque se você for amado quando falar a verdade, é porque aquele para quem você está falando também é filho da verdade, é filho de Deus. Porque a verdade é Cristo. E outra coisa acontece com quem ouviu.
Ou ele aceita e te ama pelo aquilo que você fala, ou ele te rejeita e nunca mais te ouve. E sai, e quando ele te vê, ele corta o caminho por ali. E lá e vem o irmão que é direto demais. Tem uns que falam assim: o fulano está muito direto. Ele podia pegar o caminho da morte. O caminho da morte é que é o caminho direto, indireto. Mas o caminho da vida não, é reto, não tem curva, não tem arrodeio. Então, nessa mensagem aqui, o profeta fala de algo chocante. Ele fala aqui, tempo que estamos vivendo exatamente no tempo do encerramento, exatamente nas sombras do entardecer. O sol está adiantado. O que é isso? Tempo do fim. Quando vemos coisas acontecendo da maneira que estão hoje, ora, é difícil dizer que a outra geração, ou melhor, é difícil dizer o que outra geração traria alguns dias atrás. É difícil dizer que pode existir outra geração aqui na nossa frente, geração decente, na forma em que os filhos estão sendo criados hoje. É o fim da humanidade. Não pode existir decência, moral e ordem nos anos futuros, se Deus tardasse a vir, porque o princípio dos lares foram demolidos, e apenas existem pessoas, apenas existem casais, mas não existe lar. Casa não existe lá. Veja aqui o que o profeta nos fala aqui para nós encerrarmos. Permitam-me apresentar-lhes uma coisa particular. Fizeram uma análise em todo o Arizona, aonde moro, e em todas as escolas. Você sabia que o mal entra exatamente pelas escolas? Em todas as escolas. Eles fizeram com as crianças, sem elas saberem, um teste mental com as crianças. E adivinha o que aconteceu? Inclusive escolas secundárias, escolas primárias, havia 80% das crianças sofrendo de deficiência mental. Quanto por cento? 70% delas, melhor. Havia 80% das crianças sofrendo de deficiência mental. 70% delas eram espectadores de televisão. E agora eu pergunto para vocês: nós estamos em uma condição melhor ou pior? 10.000 vezes pior do que naquela época lá no Arizona. As pessoas, a juventude está louca, o mundo enlouqueceu. E eu falei que a guerra está dentro da mente, e como você vai se livrar daquele pensamento capcioso, daquele desejo e vício eletrônico, eu vou dizer assim, que é um vício que ataca as pessoas, vício virtual.
de que as pessoas estão atadas virtualmente e elas não podem fugir daquilo. Aí veja só, 70% delas eram espectadores de televisão. Veja, os males, eles simplesmente chegaram a nós de modo desapercebido. E pergunta-se por que isto acontece? Pode-se ouvir a voz de Deus clamando contra isso, e ainda assim, aqui nós encontramos amaranhado nisso. Misericórdia da nossa geração, misericórdia de nós. Deixe-me lhe contar algo chocante. Veja, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará, mas o que faz a vontade do meu Pai. Sua vontade é a sua palavra. Nós podemos ser extremamente religiosos, passar ótimos momentos gritando, saltando nestas reuniões. E o que nós somos? Eu não quero ser crítico, porém tenho um dever de cumprir para com Deus, um dever a cumprir para com Deus, e esse deve ser sincero e dizer o que Ele quer que eu diga. Amém. Ficamos por aqui, irmãos. Nós só vamos dizer assim: Deus tenha misericórdia de nós, porque nós estamos advertidos. Amém? Que Deus nos ajude, nos fortaleça, nos encha da sua graça, de virtude para nós vencermos a nós mesmos. Olha, nós estamos vivendo uma condição que ninguém tem condição de apontar um para o outro. Veja só a condição que nós estamos vivendo. Ninguém. Eu digo ninguém. Eu não falo isso apontando alguém. Eu falo isso como o profeta disse, como o meu dever de ministro falar. Mas nós estamos no mesmo barco e famílias e lares sofrendo as mesmas condições, vivendo uma mesma condição horrível. Eu estava ouvindo de uma mãe que disse: minha filha acorda 11 da manhã, dorme meia-noite para 1h da manhã, tem uma filha a ser cuidado, ela não cuida, ela não tem um milímetro de responsabilidade nenhuma, é completamente uma pessoa que parece que não existe para as realidades da vida. Mas ela disse, ela fica no gabiru até tarde da noite. Gabiru, quem falou primeiro foi o pastor Machado. Ela agarra com gabiru e vai lá. Não tem responsabilidade com fazer um almoço, com cuidado de uma criança única que é dela. Irmão, e o mundo rodou, o barco rodou por todos os lados. E Jesus disse: eu não oro pelo mundo. Essas pessoas, naturalmente, elas são do mundo. Porque quando nós estamos em Deus, nós recorremos ao trono da misericórdia. Nós falamos: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu preciso ser salvo dessa geração. Eu preciso ser salvo dessa condição. Eu preciso ter domínio próprio no meu próprio ser para dizer e selecionar as coisas que eu quero ouvir, que alimentam a minha alma. Eu preciso de força. Você pensa que a força que nós precisamos é essa de fora? Não, é uma força por dentro de nós, para vencer as tentações que vêm no homem interior, na parte interna do ser humano. Mas nós estamos vivendo condições difíceis, momentos terríveis.
Se a igreja é afetada, imagine em que condição está o mundo. O mundo já acabou. Se você sair numa cidade como essa, ou em qualquer cidade, você vai ver que as pessoas não faz mais sentido o jeito, o modo que as pessoas vivem. Não é aquilo. Ninguém está indo para ter companheirismo, diálogo e conversar um com o outro. As pessoas estão completamente separadas, ainda que estejam sentados no mesmo banco, na mesma cadeira, porque um está olhando uma coisa e o outro está olhando outra. Não combina mais, aquela unidade acabou. Quando um ia na casa do outro, era para contar um caos, era para tomar um café, era para conversar, era para dialogar, era para programar alguma coisa. Mas hoje não é assim. Que Deus tenha misericórdia dos seus filhos, dos nossos filhos, da nossa igreja, do nosso povo. Que nós precisamos ser aquilo que Jesus Cristo disse que era para nós ser. Um nele. Então nós vamos pedir a Deus sua graça. Senhor nosso Deus, faltaria tempo para nós ir mais adiante nessas coisas medonhas que vem acontecendo. Mas, Pai, nós pedimos a Tua graça nesta noite, a Tua misericórdia, na formação do novo homem. Se é o novo homem, ele alimenta de coisas novas, de coisas puras. Ó Deus, assim ajude a Tua igreja e ajude a nós, como Teus filhos, a se salvar, ó Deus, através do Espírito Santo, dessa geração má e adúltera, como disse o apóstolo Pedro, em Atos dos Apóstolos. Que o Senhor nos dê força, para que nós seja mais forte do que a nossa própria condição. Assim abençoe a igreja, abençoe as criancinhas, Senhor, que ainda estão em desenvolvimento, abençoe os jovens, os adolescentes, e abençoe a nós de uma idade um pouquinho mais madura. Dá-nos da Tua graça, do Teu poder, e faça com que um tremendo poder do alto desça sobre nós para nos fazer livre de todas essas coisas. Nós pedimos, ó Deus, com o perdão de nossas fraquezas, a proteção do Senhor no retorno para os nossos lares. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Continua nos abençoando, é a nossa oração. No nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos e até nós encontrarmos novamente. Que Deus nos encha de força, graça, saúde, para que possamos alcançar a grande transformação, para mudar todo esse quadro. Amém.